Graça e paz, meus irmãos. Irmão Ricardo Castelo, trazendo aqui a Igreja Batista de Areia Branca, uma breve meditação nesta manhã de domingo. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos 2. O texto inteiro se encontra do 37 ao 47. Em virtude do tempo, nós estaremos lendo do 41 ao 44. Depois os irmãos façam a leitura completa. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Amém? Trazendo aos irmãos aqui uma reflexão a respeito da perseverança da igreja nesse tempo aí de isolamento, de quarentena. Na antiguidade, o povo judeu, ele disperso por várias regiões do mundo, exerceu forte influência nos locais por onde passavam ou se fixavam. Influências nas áreas intelectuais, culturais e comerciais. Foram perseguidos por populações locais pelos seus costumes, pela sua fé, pela sua religião. Na antiguidade, chamavam-se este povo de hebreus, e eles eram de origem semitas, surgiram ali na Ásia, depois ali do dilúvio, povo oriundo ali de Noé. E toda essa história, esse desenrolar, nós encontramos ali na Torá, no Velho Testamento, narrando os acontecimentos. Se fixaram no Egito durante 400 anos, ali, foram até ali por causa da seca que houve na Ásia, através da história que a gente já conhece, que é de José, governador do Egito, e ficaram ali por cerca de 400 anos. E logo depois foram, no livro que a gente chama de Êxodo, descreve ali a saída desse povo em direção à terra prometida para se cumprir a palavra do Senhor. Andaram ali pelos 40 anos de deserto, entraram na terra de Canaã, ficaram um tempo ali. Houve, após a morte de Salomão, uma divisão do reino, que passou a ter dois reinos, reino do sul, reino do norte, reino de Judá e reino de Israel. Foram cativos no ano 721 a.C. pelos assírios, o reino de Judá, e o reino 721 pelos assírios, o reino de Israel, e Judá em 596. E depois também a gente chama de diáspora a dispersão desse povo por toda a Europa medieval e por toda a Ásia, e ali foi o povo para todo lado. Mas o que eu quero colocar com isso, que em 1948 foi oficializado pela ONU o Estado de Israel, e todo o povo retornou, parte do povo judeu, formou a nação que hoje a gente conhece como Israel. Mas o que queria trazer para os irmãos é que, com toda essa dispersão, esses anos todos de perseguição, o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a própria estadia deles nesses 400 anos ali no Egito, os 40 anos de deserto, toda essa história, todo esse envolvimento, eles não perderam a sua essência, né? Parte deles, é lógico, a gente sabe que até hoje existem judeus não praticantes do judaísmo, são pessoas que apostataram da sua fé judaica, não exercem a fé judaica, apesar de viver em Israel, mas eles não são praticantes da fé. Mas, na sua essência, a grande maioria dispersa mantiveram a sua fé num Deus único, a sua liturgia, comemoravam a Páscoa, as festas, o Sabá, guardavam a Torá, e por mais longe que estiveram, ainda mantiveram
uma grande parte dele, essa fé firmada, que fez com que esses anos todos dispersos pudessem fazer com que eles voltassem a formar um Estado, a formar uma nação, mesmo depois de tantos anos dispersos. E hoje a igreja está dispersa, ela não está concentrada no templo, ela não está se reunindo, mas nós, assim como esse povo que adorou ou adora ao Deus único, não aceitaram a Cristo, mas mantiveram a sua fé, a sua liturgia, a sua língua, os seus costumes, eles conseguiram ultrapassar a linha do tempo e mantiveram tudo isso intacto para que pudessem retornar à sua nação e dar continuidade à sua fé, à sua forma de cultuar a Deus, da forma que eles entendem. A Igreja de Cristo tem que partir deste mesmo princípio e perseverar, como diz a palavra do Senhor, nessa leitura que temos aqui lido, nesta manhã, em Atos 2, que é na doutrina dos apóstolos, a perseverança, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Para que o mundo reconheça que a Igreja de Cristo se mantém firme e não deixe que ventos externos, que forças externas possam influenciar negativamente o povo de Deus. Nós somos hoje, meus irmãos, a palavra praticada, vivida. Você e eu, o povo de Deus, hoje é quem carrega os ensinamentos para que outras pessoas possam vir a reconhecer. Assim como esse texto que fala que a igreja caía na graça do povo pela sua forma de viver. Hoje, igreja dispersa tem que manter um só foco, um só Deus, um só coração. Nós devemos manter os nossos costumes, passar por povo para as pessoas que não conhecem o Evangelho, que o povo de Deus ainda está firme e praticante e temente ao Senhor, permanecendo na doutrina que os apóstolos nos deixou através dos ensinamentos de Cristo, contidas na palavra de Deus, que é a Bíblia, nossa regra de fé e prática. E isso tem que ser mantido, para que quando Cristo vier, encontre ainda um povo exultante, adorador do Deus único, servo do Altíssimo, que serve ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Tá certo? A simplicidade de Cristo e o amor ao próximo e o amor ao Deus deve ser a bandeira carregada pela Igreja de Cristo. O costume dos cultos nos lares, hoje não podemos cultuar ao Senhor dentro do nosso templo, mas podemos cultuar a Deus, temos toda a liberdade para isso, de cultuar dentro da nossa casa. Nós temos acesso à palavra de Deus, à Bíblia, em nossos lares. Nós temos uma ligação direta com Cristo, com Deus, através do Senhor Jesus, em oração. Devemos permanecer neste caminho. Nós devemos preservar os laços que nos unem através de Cristo Jesus. Essa é a mensagem nessa manhã, meus irmãos. Que nós possamos, apesar de dispersos em nossos lares, não em nações diferentes, apesar que o povo de Deus está em toda a nação, mas nós, Igreja Batista de Areia Branca, estamos aí confinados aos nossos lares. Nós possamos, mesmo dos nossos lares, manter os costumes, manter a nossa fé, manter o nosso amor em Cristo, para que nós, quando Cristo voltar, nos encontre louvando e bendizendo o seu nome, mantendo o Evangelho de Cristo vivo, porque esse é o papel da igreja. A palavra de Deus fala em Marcos 16, 18, que a igreja de Cristo está edificada e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tá certo? Então, Deus abençoe meu irmão, permaneça firme e constante nas orações, no partir do pão, né, junto aí com os irmãos, atendendo às necessidades na medida do possível uns dos outros, e também na leitura e na oração. Louve ao Senhor, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Deus abençoe a todos, um bom domingo e logo estaremos juntos. Tenha fé.